Eu perguntei ao Senhor por que a mulher samaritana. Porque é uma mensagem que eu nunca havia ministrado, apesar de todos nós, acredito que nós conhecemos a mensagem, mas eu sempre gosto de trazer uma mensagem diferente. Só que nesse ano, eu estou aprendendo a confiar e a descansar em Deus. E eu vou te contar uma coisa que é difícil demais confiar e descansar em Deus. Porque todos nós falamos assim, eu confio em Deus, eu acredito em Deus. Mas será que se você perder todo o controle da sua vida, você vai continuar confiando e acreditando nele? É mais difícil, não é? Então esse ano eu estou aprendendo a confiar e depositar todo o meu crédito. Senhor, usa-me. A mulher samaritana. Sabia que todos nós temos uma mulher samaritana dentro de nós? Todos nós. A palavra de Deus diz, nós vamos falar de alguns tópicos aqui, e o primeiro, eu coloquei um título que diz assim, Encontro que transforma, da sede à plenitude de Deus, redefinindo quem somos, a transformação da nossa identidade. A mulher samaritana, a Bíblia nos relata que ela teve 5 maridos. O 6º não era dela. Acreditamos, porque a Bíblia não relata, que talvez alguns morreram, outros se separou, né, e ela continuou seguindo a vida. Só que eu quero me aprofundar um pouco mais nesse contexto. Quantos de nós, por falta de algo dentro de nós, por falta de um preenchimento, pela a falta de Deus em nossas vidas, por falta de sabedoria, existe um vazio existencial dentro de nós. O que é o vazio existencial? É tudo aquilo que você está procurando preencher. Talvez você não sabe nem quem você é nessa noite. Quem é você? Se eu te perguntar quem é você, o que você me diria sobre você essa noite? Talvez você diria, eu sou mãe, tenho 3 filhos, sou casada, mas isso é as suas funções. Ser mãe é uma função, ser casada é uma função, mas quem é você? Então muitos de nós carregamos um vazio existencial até ele ser preenchido. E aonde você vai preencher vazio? Às vezes é na rua, às vezes é numa compulsão alimentar. Sabia que gula é pecado? Tem pessoas que comem descontroladamente, tentando preencher a tristeza que está dentro dela, dentro dele. Tem pessoas jovens que entram em grupinhos de jovens para se fazer pertencente ao meio. Está tentando pertencer a um lugar, tentando criar uma identidade. Não é só jovem não, porque tem muitas pessoas de 50 anos que estão buscando uma identidade. Talvez você já deve ter visto um homem de 50 anos que está agindo igual adolescente. Está buscando uma identidade, está perdido, existe um vazio dentro dele. E assim como a mulher samaritana, talvez ela estava procurando algo dentro dela, pertencer ao meio, porque ela era excluída da sociedade, ela não tinha voz. E outros caminhos. Quantos de nós não fazemos isso? Buscamos pertencer a algum lugar. E às vezes se junta até com quem não presta, até com quem não deve, tentando ser visto, talvez ter acolhido por alguém. Isso vai do adolescente, criança. Quantas crianças? Quem aqui já foi um adulto que foi desamparado na infância? Já estive aqui e eu conheci algumas pessoas que foram desamparadas na infância. Então tem crianças também que foram desamparadas e que busca ser alguém, busca pertencer a algum lugar. E era isso que a mulher samaritana fazia. Só que até ela encontrar um propósito, até ela encontrar alguém que pudesse preencher o vazio dela. Eu aceitei Jesus com 17 anos. Aceitei Jesus, conheci ele de verdade com 17 anos, faltando 2 meses para o meu aniversário. Eu passei por um processo muito difícil. E eu lembro que quando eu aceitei Jesus na Igreja Assembleia de Deus, estou na Igreja Assembleia de Deus até hoje, eu odiava a Igreja Assembleia de Deus, mas amava tudo quanto era coisa errada.
porque as pessoas lá fora me faziam ser pertencente. Eu era de um grupo. Eu lembro que eu tinha uma amiga na escola que eu era chamada de dupla dinâmica. O diretor chamava nós de dupla dinâmica. Já podem imaginar por quê, né? Não vou nem entrar. Mas era dupla dinâmica. Porque a gente fazia coisas ali que chamavam a atenção de todo mundo. Até encontrar alguém que começou a me dar uma identidade. Nosso segundo tópico que eu separei diz assim: sede nunca mais, encontrando a verdadeira satisfação. Imagina Jesus passando em um lugar só para encontrar uma única pessoa. Ele foi ali só para encontrar ela. Uma mulher perdida, que estava tentando se encontrar, tentando se achar de alguma forma, na beira de um poço, aonde ele não poderia estar ali. Pela lógica, ele não poderia estar se encontrando uma mulher ali, ainda mais quem era, judeu, não poderia, né? Não poderia, mas ele foi até ali, só para encontrar ela, só para encontrar ela. Muitas das vezes, Jesus está tentando ter um encontro com você, um encontro comigo, mas nós estamos tão imersos naquilo que nós estamos buscando preencher, o vazio, que muitas das vezes não conseguimos entender que Cristo está tentando ter um encontro conosco. Tanto que quando ele chegou e pediu água para ela falou: mas você me pedindo água? E eu estou resumindo a história. Ele disse assim: se tu soubesses quem está te pedindo água, você é quem pediria água. Mas é uma água viva. Por que uma água viva? Porque todos os prazeres deste mundo, eles são momentâneos, eles passam. A única coisa que não passa é a consequência na sua vida. É a tristeza na sua vida, é o vazio existencial, é tudo que vai acontecer depois, porque todo mundo que planta vai colher, bem ou mal. Tudo tem uma consequência, tudo tem um benefício. Então, se tu souberes quem está te pedindo água, você é quem pediria. E mesmo assim, ela continuou ali retrucando, né? Continuou retrucando. Até ele falar o pecado dela. Até ele falar aquilo que ninguém falava com ela. Como é que um estranho saberia a vida dela? Eu me lembro que antes de aceitar a Jesus, eu estava parada num ponto de ônibus. E eu não queria nem saber de Deus na minha vida, né? E aí chegou uma pessoa e contou toda a minha vida. Foi aí que eu comecei a ouvir alguma coisa. Eu falei: quem foi que contou? Eu lembro que eu perguntei assim: quem foi que te falou isso? Não, ninguém. Quem me falou isso? Não, alguém te contou isso. Até conhecer aquele que me revela alguns segredos na madrugada, acordada, de dia, por onde eu passo. Até conhecer aquele que quando eu choro à noite, é ele que me consola. Quando eu perco as minhas forças, é ele que me dá forças. Ontem, exatamente ontem, eu fiz um questionamento a Deus na madrugada. De madrugada, eu fiz um questionamento a Deus. Eu falei: Senhor, por quê? Eu só queria falar apenas uma frase para minha mãe. Só uma frase que eu não falei. Uma frase que eu não falei. E aí eu, como terapeuta, eu coloco alguns exercícios em prática. Então quando você coloca na prática, dói mais do que você falar para os outros, gente. Dói mais. E eu falei: Senhor, eu queria falar uma frase, que é: estou aqui. Gente, eu repeti aquela frase algumas vezes, e quanto mais eu repetia, mais doía. Porque às vezes nós temos oportunidades e deixamos ela passar. Talvez você está dentro de casa com seus pais, está com seus amigos que precisam ouvir de Deus. Você às vezes até sente no coração que você poderia dizer algo, mas não diz por vergonha, vão me achar que eu sou chato, né? Vão me excluir. Gente, como é bom ser excluído pela sociedade. Como é bom ser excluído pela sociedade e estar pertencente a Deus.
por experiência própria, eu falo isso. Então eu comecei a questionar, Senhor, eu só queria dizer que estou aqui. A sensação é que eu tinha chegado tarde demais. Tarde demais. Mas quando você tem uma identidade em Deus e começa a confiar e acreditar, você começa a entender que nada é tarde, que tudo faz parte de um propósito maior, que por mais que você não entenda e que doa o processo, porque nenhum processo é fácil, gente. Alguém já passou aqui por um processo sorrindo, feliz da vida? Me conta o segredo, porque eu não conheço. Então talvez você tenha a oportunidade, Deus está querendo ter um encontro com você, Jesus está querendo ter um encontro marcado com você, seja de dia, de tarde, de noite, de madrugada, seja no seu trabalho, na escola, em casa, em frente à televisão. Será que nós estamos ouvindo o chamado de Deus? Será que você já conheceu Jesus? Eu quero perguntar para você, você já conheceu Jesus de verdade? Porque eu conheço, pastor, pessoas que têm 30 anos de igreja que não conheceu Deus. Não conheceu não? Está muito longe de conhecer Jesus. Porque se você veio e nada aconteceu na sua vida, nada mudou na sua vida, aceita Jesus de novo. Você não conheceu Jesus. E Ele está à porta. A palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e serei com ele. Ele está o tempo inteiro batendo na porta. A única pessoa que vai arrombar a porta do seu coração e vai te mostrar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é prazer na sua vida, é o diabo. Deus não vai fazer isso. Não vai, ele vai estar, ó. Se você abrir, essa porta é o seu coração. Não é você estar na sua cozinha e tomar um café. É a porta do seu coração. Você está abrindo a porta do seu coração para Jesus entrar? Aí eu abri a porta da sala. Mas não entra no quarto não, porque no quarto está onde eu não quero mexer. No quarto está onde Jesus sabe, está vendo. Mas eu não vou comentar com ele não, né? Não vou comentar não. Quantas pessoas que entram e fecham a porta do quarto e ao invés de orar e de buscar a Deus, vai assistir talvez uma pornografia, vai assistir algo que vai te levar para um caminho errado, vai ouvir aquele crítico que só fala mal de Deus, ou que tenta plantar teorias, conspiração contra a palavra de Deus. Quantos fazem isso? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Será que está ouvindo a voz, o chamado de Jesus? Deus quer te dar uma nova identidade. Não importa quantos anos você tem de igreja, se você aceitou Jesus ou não, hoje é o dia que Ele quer te dar uma nova identidade. Talvez a sua identidade, sabe que tem validade aqui? São 10 anos, né? Ela vence. Descobri que até certidão de nascimento está vencendo. Como tem uma certidão para fazer outra certidão, né? Está vencendo. Tudo tem um prazo. Será que os anos que você está dentro da igreja, você já renovou a sua identidade com Jesus? Será que você já renovou o seu pacto com Jesus? Será que não está na hora de falar, Senhor, vamos rever alguns conceitos? Vamos abrir a porta do quarto, da cozinha, vamos passear lá na varanda, vamos dar uma voltinha no banheiro. Esses cômodos da casa são as áreas da nossa vida. Quantas áreas tem na nossa vida? Será que Jesus está passeando de mãozinha dada com você nas áreas da sua vida? Ou Ele está ficando só na porta, só na sala? O tempo hoje é de nova identidade. Eu já quero aqui abrir o terceiro tópico. Do passado ao perdão. De culpados a livres. A partir do momento que aquela mulher reconhece que ela não está falando com um homem qualquer, que não é mais um homem na vida dela, eu tinha tantos, não é mais um homem, não é mais uma pessoa, não é mais uma pessoa para falar mal, para criticar,
não é mais uma pessoa. Quando ela reconhece, ela já baixa a guarda. Você está baixando a guarda? Será que o orgulho não está falando mais alto? A prepotência não está falando mais alto? A soberba não está falando mais alto? Será que não tem algo falando mais alto na sua vida do que você baixar um pouquinho a guarda para ouvir a voz do Espírito? Eu acredito que o Senhor está falando essa noite com alguém. Será que você não está baixando a guarda? Aquela mulher aceitou a Cristo. A Bíblia relata que ela largou o cântaro, que ela largou o vaso que ela estava segurando na mão, pegando água, e saiu correndo para contar quem ela conheceu. Jesus não entrou lá com ela. Jesus usou aquela mulher que era excluída da sociedade, que ninguém dava valor, todo mundo criticava, que tinha que andar sozinha, que estava ali vazia de si, para salvar uma cidade praticamente. Mas por quê? Porque ela abriu a porta do seu coração. Aleluia. Porque ela aceitou a nova identidade na vida dela. Ela aceitou. Às vezes Deus bate, você tem um encontro, Deus fala com você, você chora na presença do Senhor. Acabou o momento, acabou. Vai para casa, acabou a presença de Deus. Até o próximo culto. Até o próximo culto. E tem gente que nem de culto em culto está sentindo a presença do Senhor. Nem todos os cultos não está sentindo. Gente, quando aquela mulher larga tudo e sai correndo, vou contar para todo mundo. Ela não está nem aí se vão excluir ela de novo. Ela não está nem aí se ela vai pertencer a um grupo. Agora ela quer pertencer a um grupo diferente. Ela achou a turminha dela. Ela achou um lugar para pertencer. E olha que ela não saiu por aí. Peraí, vamos lá, Jesus, vamos andar junto. Não, ela foi buscar alguém que queria a mesma sede do que ela, que queria ser saciado pelaquela água igualzinho a ela. Quantos de nós conhecemos aqui pessoas que estão precisando dessa água e nós não conseguimos nem beber nem dar? Está na hora de se esvaziar de si, assumir a identidade de Jesus, assumir a identidade de Cristo na sua vida e começar a compartilhar a água viva com os demais. Jesus, Deus, Ele não vai usar talvez alguém para mudar a sua história. Ele não vai usar um terceiro complemento para mudar a sua história. Ele quer que você seja um instrumento para que Ele altere toda a sua trajetória. Você tem que ser um instrumento aonde Deus vai pegar vazio de si, e vai encher da água viva, e vai começar a transformar toda a sua casa, toda a sua vida. Por onde você passa, ninguém mais vai te ver como via antes. Mas é necessário esvaziar de si. Essa nova identidade, ela machuca, ela castiga de vez em quando, porque no mundo nós teremos aflições. Mas eu estava falando hoje, eu estou enfrentando um luto no momento ainda. E para mim foi tão difícil estar aqui hoje. Foi tão difícil estar. E mês que vem eu estou indo embora para Portugal. Eu de mala e Deus na frente, um Deus atrás, eu sei mesmo, né? E eu no meio. E é tão difícil você abrir mão de tudo. Não é fácil. Só que eu assumi uma identidade com Deus. E para enfrentar um luto, eu vou dizer uma coisa para você: é muito mais fácil quando Deus está na nossa vida. É muito mais fácil você enfrentar qualquer problema da sua vida quando a presença dele está em você. A promessa de Deus não é que você não vai ter aflição, que você não vai ter problema. Deus nunca prometeu isso para ninguém. Nunca. Mas a promessa é: eu estarei contigo. Está faltando força? Eu vou te dar a força. Está faltando ânimo? Me peça, eu vou te dar o ânimo. Está faltando coragem? A coragem não é ausência de medo, mas é mesmo com medo, seguir em frente. Ele vai te dar a coragem necessária. Talvez não vai tirar o medo, porque é o medo que vai te dar um parâmetro de onde pisar o pé ou não. É Ele.
que vai encher. Esvaziou um pouquinho aqui a força, Ele completa. Ele coloca uma força sobrenatural. Quantas vezes talvez você já pensou assim: Senhor, agora eu não aguento mais. E aí você está aguentando ainda mais um pouquinho? Será que essa força vem de você? E uns são fortalecidos em Deus mesmo sem pedir, pela graça da oração de outras pessoas. Agora imagina se essa pessoa pede. Imagina se essa pessoa tem a própria comunhão, a própria identidade com Deus. Aquela mulher saiu correndo, feliz. E a Bíblia relata que muitos creram e aceitaram a Jesus através daquela mulher perdida, vazia de si. Daquela mulher que ninguém queria estar perto, agora estão dando ouvidos para ela. Sabia que às vezes você não é ouvido porque você está no lugar errado? Está com as pessoas erradas? Aquela mulher, quando começou a achar a turma dela, querer montar a turma dela, falando no português claro, ela começou a ser ouvida, porque as pessoas queriam da mesma água que ela, queriam ser saciados igual ela foi. Será que onde você está, as pessoas estão querendo a mesma água que você? Começa a repensar. É tão bom ser cheio de Deus. Às vezes, eu fico assim: Senhor, fala comigo. Mas eu só não escuto uma palavra. Mas às vezes, quando eu só penso, a resposta vem: ai, eu nem pedi, Jesus. E a resposta veio. Mas é porque Deus sabe aonde trabalhar em cada um de nós. Ele sabe aonde tem mais necessidade, qual é a área que mais necessita da sua vida. Eu estou aprendendo isso todos os dias. Esse ano está sendo uma escola. E esse tempo que eu estou no Brasil, eu fiquei pensando: Senhor, como que é diferente as pessoas do Brasil das pessoas que estão lá fora? Como que a igreja é diferente? A igreja é diferente, a essência é diferente. Ah, Deus é o mesmo. É o mesmo, mas a busca não é a mesma, não. Não é. A maioria das pessoas que vai para fora do Brasil, a primeira coisa que elas fazem é se distanciar de Deus. Sabe por quê? Porque elas encontraram algo para preencher o bolso, a casa. Talvez não tenha nada mais que está faltando dentro de casa. Parou de buscar Deus. É o que isso acontece muito. 50% dos cristãos que vão para fora se perdem, porque tem tudo. Não é só na escassez que a pessoa se ausenta da presença de Deus, é quando tem tudo também. E às vezes você fica assim: Senhor, eu estou querendo aquele carro, eu estou querendo aquela casa, eu estou querendo aquele emprego dos sonhos, eu estou querendo não sei o quê. Deus fala assim: eu não vou te dar. Porque talvez se Ele te der exatamente aquilo que você está querendo, no outro dia você já não está mais na presença dEle. E quando eu vim para cá, que eu desci do salto, como diz o ditado, literalmente, que eu vim só com a mala e as roupas dentro da mala. Só tudo que eu tinha. As pessoas já... Eu estou cansada de dar explicação, gente. Não vai ficar gravado. Assistam, para não perguntar mais. O que você vai fazer com as suas coisas? Lixo. Não estou pro lixo. Tudo que está lá. Tudo lixo. O carro ainda está lá. Daqui a pouco o banco toma, porque eu não consegui vender ainda. Agora as outras coisas de casa, tudo com lixo. Você só, o que queres de mim? O que queres de mim? Eu estou tendo que perder tudo para dar um passo mais para frente? Então tá bom, então vamos então, ué. Vamos perder tudo. O que é confiar em Deus? Eu estou indo para Portugal. Até o momento eu não sei onde eu vou ficar não, mas a minha passagem está para o dia 15. Eu estou indo. A passagem está para o dia 15. E eu estou indo. Confiar é perder o controle da sua vida. Às vezes você fala assim: Senhor, assuma o controle da minha vida, mas não larga o controle para Ele assumir. Ou é você, ou é Ele. Os dois não dá. Não dá.
E o quarto tópico e último, que vai ser breve, eu estou quase no horário, é novo propósito. De espectador a mensageiro. Quando você aceita dessa água, conhece o gosto dessa água, você para de enxergar a sua vida do lado de fora. Você para de vagar por aí. E quando você recebe algo tão bom, tão bom, tão bom, é impossível não compartilhar. Quando a presença de Deus está literalmente na sua vida, é impossível os outros não enxergar essa presença. Porque a palavra de Deus diz que nós damos testemunhos do nosso modo de agir. Não é só falar. O que adianta, às vezes, a pessoa subir aqui no altar, contar um testemunho tremendo, larguei das drogas, aceitei Jesus, eu já sou pastor. Mas a vida, será que está condizente? Cargo, título. Tem pessoas que brigam por título. Será que a vida está dando testemunho? Se você parar hoje, alguém vai parar também? Porque muitas das vezes você está andando com Deus, seguindo a sua vida, doendo, chorando. Mas se você parar, mesmo sem saber, talvez tenha alguém se espelhando em você. Se espelhando na sua força, se espelhando naquilo que você acredita. Não é nem ela que está acreditando, ela está acreditando através de você. Só que a pessoa às vezes não vai chegar, olha, você me espelhar através de você, mas ela está se inspirando em você. Você acha que aquelas outras pessoas, quando viu a mulher samaritana contando, a Bíblia não relata a forma que ela falou? Mas você acha que aquelas pessoas ficaram só no que ela estava falando? Uma mulher que já tinha 6 homens na vida, que naquela época, gente, era muito mal falada. Você acha que uma pessoa muito mal falada, as pessoas iam se apegar só no que ela está falando? Não. Tinha algo diferente. Tinha alguma coisa diferente. Talvez o olhar dela já era diferente. O estilo das palavras que ela estava usando já era diferente. Tudo era diferente. As pessoas conseguem ver a presença de Deus na sua vida? Você consegue ver a presença de Deus na sua vida? Você consegue orar de noite e mesmo que Deus não diga nada, mas sentir a presença dele com você? Outra falou assim, Senhor, senta aqui. Senta aqui. Não precisa falar nada não. Só preciso sentir a sua presença. Mais nada. E a presença dele se fez presente naquele lugar. Mesmo sem me dar a resposta que eu queria. Mesmo sem falar nada, a presença dele está morrendo. A presença dele também está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Se você ainda não aceitou essa identidade com Cristo, você tem a oportunidade hoje. Eu não sei se todos aqui são cristãos, não tenho ideia. Mas se você ainda não aceitou Jesus, se você quer uma mudança de verdade na sua vida, esse é o momento. Esse é o momento. E eu tenho certeza que essa igreja vai acolher você. E mesmo que não acolha, existe alguém que jamais vai desamparar você. E que se você pedir, ele vai guiar todos os passos da sua vida, mesmo sem você entender. Mas eu vou te falar uma coisa, depois que você aceita dessa água, é impossível a sua vida continuar a mesma coisa. Quando você abre mão, porque o Evangelho ele é renúncia. Quando você abre mão de alguns costumes, quando você abre mão de algumas coisas da sua vida, Senhor, eu não quero mais buscar. Como diz o poeta, tudo é vaidade. Eu não quero mais buscar a vaidade desse mundo, mas sim a verdadeira essência. Aquela água que vai suprir todas as necessidades da minha vida. Se você ainda não aceitou, tem a oportunidade de aceitar. Não posso deixar de perguntar.
Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus e gostaria de aceitar Jesus na vida? Essa é a oportunidade. Talvez a oportunidade não bata na sua porta mais de uma vez. Tem oportunidades que até aparecem de novo, mas a maioria não. Que você possa pensar. O objetivo dessa mensagem é fazer você pensar. A sua identidade está renovada em Cristo? Você precisa renovar a sua identidade ou não? Você precisa renovar a sua comunhão com Cristo ou não? Porque eu preciso, todos os dias. Todos os dias eu preciso me esvaziar de mim para me encher dele. Porque se eu continuar cheio de mim todos os dias, dá ruim. Eu preciso todos os dias me esvaziar de mim e me encher da presença dele. Às vezes me dá preguiça, às vezes cansa, às vezes eu estou tão desanimado que eu não queria levantar da cama. Aí é onde a presença dele faz a gente levantar, faz começar a fazer as coisas do nosso dia a dia. É com a presença dele. Então que as suas forças possam ser renovadas, que a sua identidade seja renovada em Deus, porque nós precisamos todos os dias, sem parar. Aquele que para, pode ser que a hora que Jesus voltar para a sua vida, pode ser que a sua identidade esteja vencida. Pode ser que essa entrada no céu esteja vencida na sua vida e você não entre. Só que quando chegar lá, vai ser tarde demais. Não tem mais como renovar, não. Não tem. O dia de você renovar é hoje, é todos os dias. Todos os dias. Que você não possa sair daqui e ir para sua casa e viver naturalmente. Não viva naturalmente. Quem está vivendo naturalmente está vivendo no automático. A sua vida precisa sair do automático. Porque essa água viva, ela não para, ela não dorme, ela não descansa, ela está em constante movimento. Então a nossa vida precisa estar em constante movimento. E é na presença do Senhor que eu estou falando. Que você possa ficar com essa mensagem de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui. Obrigada pelo convite. Que Deus abençoe grandemente. Agora eu já não tenho um prazo para estar aqui novamente. Que vocês possam orar pela minha vida e que eu possa ser o canal do Senhor por onde eu passar. Eu já estou indo para o terceiro país e as promessas de Deus estão aí. Eu estou caminhando em direção a essas promessas, sangrando, mas caminhando. Então que você possa orar pela minha casa. Meu marido continua lá nos Estados Unidos, então eu vou ver ele ano que vem. Tá difícil um pouquinho. Tá difícil não ter alguém para implicar. Mas Deus sabe de todas as coisas. Talvez era esse tempo que ele precisa lá e que eu preciso cá, né? Para alinhar mais algumas coisas. Então você possa estar orando pela minha vida, pela vida do meu esposo, porque nós somos, não sou missionária, né? Considero missionária, mas nós levamos o conhecimento da palavra de Deus e científico também para todas as pessoas. Que as pessoas possam ser curadas e libertas e que a água viva através de nós, como um pequeno jumentinho que foi usado lá atrás, leva através de outras pessoas. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus.